Eu perguntava para ele, como é que é isso o espiritismo? Como é que é a morte? E o aborto? E o nascimento? E por que é assim? Por que um nasce rico, outro nasce pobre? Por que um nasce inteligentíssimo, outro não tanto? E as explicações que ela me dava, me pareciam muito lógicas. O Espiritismo entende que todos nós somos espíritos, criados por Deus em algum momento, somos criados simples e ignorantes, nem bons nem maus. E ao longo do tempo a gente começa a cuidar da nossa própria evolução. Encarnação após encarnação a gente vai melhorando. O Buda não é uma entidade divina. O Buda não é Deus. O Buda não foi filho de Deus. O que foi então o Buda? Ele foi a pessoa que atingiu a sua autorrealização ao encontro do vazio, cujo nome é Nirvana. Mais orientais, especialmente japoneses. E circunstancialmente quem me levou para lá foi meu professor na USP, o professor Ricardo Mara Gonçalves. Quando eu cheguei lá, me contaram que ele era um templo budista da comunidade Soto. Ela foi revelada há aproximadamente 1400 anos atrás. A religião é uma religião sem limites, ela foi revelada para toda a humanidade, sem restringir seus seguidores em uma cor, em uma nação, em um local, em uma idade ou em uma raça. É a religião da humanidade. Ashhadu an la ilaha illallah. Sheikh Hussein, qual é o texto básico da religião islâmica? الدين الإسلامي A religião islâmica بأن الدين عند الله واحد acredita que a religião para Deus é uma única religião. باعتبار أن الإسلام يعتقد أن الله هو الخالق للكون Por acreditar que Deus é o criador deste universo. وهو الذي يجب أن يتبنى E é ele quem é merecedor de afirmar qual será a doutrina e a forma que o ser humano tem que viver na Terra. في حياته منهاجه دستوره قانونه Qual tem que ser o método da vida do ser humano na Terra, da sociedade. أعرف بحاجات الإنسان. E ele, por ser o criador, com certeza Deus sabe quais são as necessidades básicas e mais importantes no Islã para o ser humano. هو المهندس Ele é, como dizem, o arquiteto, ele é o engenheiro deste universo. Então ele sabe mais do que qualquer outro o que leva o ser humano à felicidade. كما أن المخترعين المهندسين حينما يخترعون جهازا معين كتالوج. Normalmente os inventores, quem criam algum objeto, alguma máquina, eles são os mestres, os pais dessa máquina, e eles entendem melhor do que qualquer outra pessoa dessa máquina. E junto com essa máquina, junto com esse aparelho, eles lançam um manual, que é a forma que a pessoa tem que trabalhar com essa máquina. Deus criou o ser humano, criou essa doutrina, a religião. Nós acreditamos que a religião para Deus é uma e não várias. Desde o profeta Adão até essa época, até o dia do juízo final, a religião é única. Mas os profetas e os mensageiros, como Jesus, como Moisés, Davi, o profeta Noé, o profeta Abraão, eles foram enviados para o mundo para divulgarem a sua mensagem. Mas o conteúdo de todas as mensagens é único, já que todos vieram de uma única origem, que é Deus. E todos pregam, no caso, uma única mensagem, que é se entregar e se submeter totalmente à vontade de Deus. E o último livro celestial
que foi revelado para a humanidade através desses profetas foi o Alcorão Sagrado. لما وصلت البشرية إلى حالة من حالات التطور Quando a humanidade chegou ao nível máximo de preparo teológico e mental para poder receber essa mensagem, أنزل القرآن الكريم. o Alcorão Sagrado foi revelado. والقرآن الكريم لا يتعارض مع الإنجيل. E o Alcorão Sagrado ele não tem nada que contradiz a Bíblia Sagrada. ولا يتعارض مع التوراة. Ou o Taurá. ولا مع كل الكتب السماوية. Não contradiz nenhum outro livro celestial. الكتب التي نزلت من السماء من الله سبحانه وتعالى. Todos os livros celestiais ele não contradiz eles. Por quê? لأن منبعها واحد. Porque todos foram revelados da mesma fonte, que é Deus. أرسلتها جهة واحدة هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا نعتقد بأن الدين الإسلامي فيه كل ما يحتاج الإنسان. Então, baseado nesses ensinamentos e nesses princípios, nós acreditamos que o islamismo pode atender todas as necessidades do ser humano. لتنظيم حياة البشر. Sejam necessidades para organizar sua vida pessoal, العبادية، الاقتصادية، sua vida espiritual, sua vida financeira, sua vida econômica, sua vida política, الروحية، الجسدية، كل الجهات. sua vida física, de todos os aspectos. فأول كتاب نعتقد به، أول مصدر نعتقد به في الدين الإسلامي هو القرآن. E este é o nosso principal livro e fonte das jurisprudências e crenças islâmicas. No islamismo é o Alcorão Sagrado. وهذا الكتاب لم يتحرر. E esse livro ele não passou por nenhuma modificação desde a sua revelação. لم تطاله يد التحريف. Ele jamais foi modificado ou desviado. Seus ensinamentos e seus versículos nunca foram modificados. آياته لم تحرف. آياته. Seus versículos nunca foram modificados. وكذلك المصدر الثاني هو أقوال رسول الله. E a segunda fonte é a tradição e a vida do profeta Muhammad, que são consideradas também como a fonte das jurisprudências islâmicas. ومحمد يقول كلمة واحدة. ومحمد يقول إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. E eu termino dizendo que o profeta Muhammad ele tem uma frase, uma passagem que diz o seguinte: eu fui revelado para completar as mensagens, no caso as mensagens da educação, os princípios da educação. يعني البناء الذي أراده الله وبدأه آدم ثم Então isso afirma que o profeta Muhammad ele foi revelado para completar e não fundar ou trazer uma nova mensagem ou religião. Ele veio para completar algo que já tinha sido construído por seus profetas que o antecederam. جاء النبي محمد وأكمله. O profeta Muhammad ele veio simplesmente e deu um toque final nisso. نحن نعتقد بأن دين الإنسان ليس شيئا ثانويا في حياته. Nós acreditamos que a religião não é uma coisa secundária na vida do ser humano, e sim uma peça base de sua vida. لذلك الإنسان بدون حياة ser humano مستقيمة sem uma religião, sem uma doutrina reta, sem uma doutrina de vida, بدون هداية يتخبط في حياته. ele não tem rumo na vida. لذلك أصبح الدين شيء ضروري. Por causa disso que a religião ela se tornou algo muito importante na vida de cada pessoa. Não é que nem uma roupa. Se eu visto uma camisa preta ou azul ou amarela, ou por exemplo escolher simplesmente uma refeição, se eu vou comer hoje um bife ou um peixe. مسألة العقيدة ومسألة الدين مسألة ضرورية جوهرية في حياة الإنسان. Considerada fundamental e importantíssima na vida de cada ser humano. في هذه الحياة Nesta vida que nós estamos vivendo hoje وفيما بعد هذه e na vida após a morte que nós acreditamos no Islã no dia do juízo final. لذلك عندنا آية في القرآن الكريم. Nós temos um versículo no Corão Sagrado المسلم يوميا يرددها 10 مرات. que o muçulmano deve repeti-la no mínimo 10 vezes por dia. كل يوم مش كل أسبوع. Todo dia e não uma vez por semana. Todo dia 10 vezes. اهدنا الصراط المستقيم.
اهدنا الصراط المستقيم. Esse versículo é: nos guie a senda reta. لأنه الصراط الإنسان حينما لا يعرف الصراط É um versículo da primeira surata, do primeiro capítulo do Alcorão, que o ser humano tem que ler esse capítulo em todas as suas 5 orações por dia. Um desses versículos é: nos guie a senda reta. لذلك أصبح الدين شيئا جوهريا. Nesse versículo o ser humano pede para Deus que ele sempre seja constantemente guiado no caminho certo, na senda reta, na senda que Deus quer. احنا منين ناخذ ديننا رسالتنا منهج حياتنا. Até o momento a gente descobriu o quanto a religião é importante. Agora, de onde nós temos que retirar no caso, extrair os ensinamentos dessa religião, já que é tão importante? أخذ هذا الدين من الذي خلقني. No islamismo, a crença é a seguinte: os princípios dessa religião que eu devo seguir, a melhor fonte é de quem me criou. اللي خلقني من؟ أبي وأمي. Quem foi que me criou? Foi meu pai ou minha mãe? جدي وجدتي. Meus avós? الله. Foi Deus. Deus, só Deus. أمي وأبي كانوا هم السبب. Os meus pais foram apenas um meio para eu ser criado. فلذلك أن الإنسان بحاجة إلى أن يتعرف على هذا الدين. Então nós acreditamos que o Islã, o ser humano, ele precisa conhecer essa fonte. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الإنسان بعث أنبياء كثيرين. Quando criou essa humanidade, ele enviou profetas para poder ensinar melhor o ser humano تعلمون كم نبي as الله بعث doutrinas. للبشر؟ Vocês sabem, o islamismo, em quantos profetas ele crê? من زمن آدم إلى آخر نبي. O islamismo crê que Deus mandou desde o profeta Adão, que foi o primeiro ser humano na Terra, até o profeta Muhammad. 124,000 نبي. São 124.000 profetas. هذول هم المعلمين. Estes profetas foram os professores. نحن في هذه الحياة مثل المدرسة. Nós, seres humanos aqui na Terra, vivemos como aprendizes, como alunos. مثل جامعة. É que nem uma faculdade. وقيمة هذه الجامعة المدرسة E بأساتذتها. os valores dessa grande escola, dessa grande faculdade, está em quem está dando a aula e que está ensinando, que são os professores e os profetas. فكم هو جميل حينما يختار الإنسان الشيء الذي يسعده، الشيء الذي اختاره الله له. Então, como bonito é a pessoa escolher o melhor vestimento, a melhor refeição, a melhor comida e a melhor religião, a melhor doutrina que ele possa seguir na sua vida. هو يكون سعيد. Ele será feliz. والآخرين سعداء منه. E os outros também serão, no caso, ficarão felizes por ele, né? ولا سيما الدين الإسلامي فيه جانبان. Sendo que o islamismo tem 2 aspectos: الجانب الروحي o aspecto espiritual, والجانب المادي. o aspecto material. الجانب الروحي تشمل الروح ما هي O espiritual, ele significa as meditações, as orações, من العبادات etc. من الأخلاق من الكلام Questões الطيب morais, questões educacionais, وكذلك الفكر. questões teológicas, né? وكذلك الإسلام يهتم بالجانب O المادي. islamismo tem o segundo aspecto, que é o aspecto material, ماذا aspecto يأكل físico. الإنسان؟ O que ele tem que comer, لأنه كما أن الأكل بعض الأحيان في أكل يضر الإنسان. da mesma forma que nós acreditamos que qualquer coisa que é ingerida pode fazer algum efeito no corpo da pessoa, وعلى الإنسان أن يتجنب ذاك الضرر. e ele tem que evitar a consumir aquilo. كذلك بالأمور الروحية. Nas questões espirituais é a mesma coisa. Nem tudo pode ser ingerido na cabeça, nem tudo pode ser visto. علم بعض الأحيان علم ينفع Às vezes, بعض الأحيان لا alguns ينفع. conhecimentos, algumas matérias não podem ser absorvidas porque elas desviam a cabeça, levam a pessoa para o mal. أول سورة نزلت في القرآن الكريم. O primeiro versículo revelado no Alcorão Sagrado sobre o profeta Muhammad اقرأ. foi o seguinte: leia. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي Em خلق. nome de Deus, o clemente misericordioso,
Deus ordena ao profeta: leia em nome do seu Senhor que te criou. ليكون إنسان تمشي بالحياة مغمض العينين. O conhecimento é fundamental na vida do ser humano. A gente jamais temos que fechar os olhos e seguir a vida em frente sem uma religião, sem doutrina. لأنه القراءة والوعي والبصيرة. O conhecimento vem com certeza através da leitura. لها أثر كبير. A leitura ela tem um grande papel na felicidade do ser humano. لذلك أصبح في الإسلام تعليقا على كلامنا. Apenas uma pequena observação também no que o professor disse. في الدين الإسلامي ليس هنالك واسطة بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى. A ligação entre o contato, a ligação entre fiel, ser humano e seu criador é direta. يعني إذا جاءني إنسان مسلم. Quer dizer, se eu receber algum fiel, algum muçulmano, يريد أن يتعرف، يريد أن يتوب إلى الله سبحانه que ele وتعالى. quer conhecer, que ele quer pedir perdão por seus pecados, que ele quer ter algum tipo de contato, né? ما عندنا طقوس خاصة. Nós não temos لهذا. rituais especiais, não temos algum lugar especial que ele possa visitar, algum ato especial, alguma pessoa especial que ele possa أقول visitar. له عد إلى الله. هذا الطريق As الجديد. portas, a gente chama aqui no árabe, né, traduzindo, as portas do céu, né, as portas divinas estão abertas a todo momento para todas as pessoas. هذا الطريق مفتوح إلى الناس كافة. Este caminho está aberto para todas as pessoas. والله يحب العبد التائب. E أنا لا أكثر ولا أقل أعلمه Deus كيف jamais يؤدي حقوق الناس. vai deixar de receber uma pessoa, um pecador, por exemplo, que tenha se arrependido por seus pecados. E essa pessoa jamais precisa procurar um sheik ou um líder ou um papa, né, para poder chegar até Deus. Deus está presente em todos os lugares. هذا اللي حبيت أوضح. Agora a gente acabou de citar, الله سبحانه وتعالى عنده أوامر. Deus, ele criou o ser humano e criou instruções para o ser humano. عنده افعل وعنده لا تفعل. Deus manda o ser humano a praticar algumas coisas e não praticar outras coisas. حرام حلال. Ele tem em árabe, haram e halal, que é pecado e lícito, e ilícito. إذا أنا كنت أعمل حرام أتوب Se إلى eu, الله. de acordo com essa doutrina que Deus estabeleceu, tiver praticado algo ilícito, então eu cometi um pecado. إلهي أنا جيتك E eu peço أتوب إليك يا um إلهي. perdão para Deus. أنا كنت خاطئ. Não tem um ritual específico, não tem uma frase específica, simplesmente dentro do meu coração, dentro da minha mente, ou até nas minhas palavras, eu peço esse perdão para Deus. الله فاتح باب E للتائبين. Deus jamais, eu tenho essa certeza que Deus jamais vai deixar de perdoar a mim. ما عنده وقت معين. Não tem um certo horário, um certo dia para atender os pecadores. A qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer horário. مش كل 10 سنوات 20 سنة. Não é a cada ano, um mês ou um dia. دائم. Toda semana, 24 horas por dia. وعندنا ذنوب ليس لها علاقة بالله بحقوق الناس. Agora, esses pecados que Deus perdoa são pecados, práticas ilícitas que foram determinadas, coisas pessoais dele, algo que ele queria da gente e nós desobedecemos. Outros pecados são ligados à sociedade, a terceiros, a outras pessoas. الله قال لي السرقة حرام. Por exemplo, Deus me proibiu de praticar o ato do roubo, por exemplo. الغش حرام. Me proibiu de praticar o ato no caso de assassinato. تعدي على الناس حرام. Agredir as pessoas, falar mal das pessoas, acusar as pessoas. فإذا أنا كنت سارق من شخص أموال ولازم أرجع لي إياه. Por exemplo, se eu tiver roubado de alguém, se eu tiver tomado o dinheiro de alguém, eu não posso achar que simplesmente por pedir um perdão para Deus, Deus vai me perdoar. Isso não existe no Islã. الله حرم القتل. Deus, por exemplo, proibiu a matança, a pessoa matar alguém sem motivo nenhum. الله حرم الاعتداء على الآخرين وهكذا كثير من المحرمات. Muitos atos sociais, questões sociais que são pecados no Islã, que é
أعظم قيمة في هذه الكرة الأرضية هو الإنسان. O valor principal dessa vida é o ser humano. Então jamais o Islã acredita nisso, que jamais um ser humano deve ser agredido ou deve ser agredido por uma pessoa. الله خلق هذا الكون كله لخدمة هذا الإنسان. Deus criou essa terra, essa criação toda para servir o ser humano. فهذا الإنسان إذا كان صالح، هذا الإنسان لما يكون صالح الله سبحانه وتعالى يجازيه على Essa pessoa, se seguir os princípios de Deus, com certeza será recompensado. Se não seguir, será castigado. إذا كان مذنب مع الله يقول له إلهي أنا بعد ما أذنب جئتك يا إلهي تب علي. Se ele praticar pecados ligados a princípios e questões divinas, então Deus irá perdoá-lo. لكن إذا كان هناك أشياء Se ele متعلقة praticar بحقوق الناس، pecados ilícitos, questões ligadas a próximos, sei lá, tomar algo dos outros, tomar mal dos outros, سرقة بيت مش إلي وقعدت فيه، roubar, pegar uma casa e tomar e viver dentro da casa, سيارة مش إلي وأسوق فيها، tomar um carro, roubar um carro, isso com مش إلي certeza وأخذت المصاري من عنده. Isso com certeza requer a autorização e a perdão do proprietário daquilo. Isso é em primeira questão. A segunda, devolver esse dinheiro para o seu verdadeiro dono. Primeira questão, pedir esse perdão para Deus. Segunda coisa, devolver isso que foi tomado, essa questão, para o seu verdadeiro dono. كذلك للآخرين حقوق معنوية عندي ولازم أراعيها. حقوق معنوية عندي أتكلم عليه بسوء، أتكلم عليه بغيبة، أتكلم عليه. Isso não cabe apenas no aspecto físico ou material, roubar algo, tomar alguma coisa, e sim até no aspecto espiritual e moral. Não posso falar mal dos outros na sua ausência ou até na sua frente, calúnia, mentira contra os outros. Isso não pode, isso é pecado no Islã, isso é considerado pecado no Islã. يعني إذا أنا سرقت مالا من صديقي مثلا. Por exemplo, se eu tomar uma grana aqui do meu amigo Alexandre, وهو لا يدري. E ele não está sabendo. لو 100 مرة أقول له desculpa. Se eu pedir perdão para ele 100 vezes, pedir desculpa por 100 vezes, ele não vai querer saber, ele vai querer o dinheiro dele de volta. O que eu vou fazer com isso? O que adianta você pedir 100 desculpas e você não me devolver o que você... Primeira questão é pedir perdão, segundo, devolver, e terceiro, jamais voltar a praticar aquilo. Então o pedido do perdão constrói o ser humano de novo, é a reconstrução, é a reforma interna. Ela lava a alma da pessoa. O islamismo, ela convoca a pessoa a chegar e se confessar para a pessoa, falar que eu errei com você, desculpas. Eu cheguei a falar sobre você numa reunião, falei mal, eu peço desculpa por isso. بشكل عام هكذا قلنا أن هناك حقوق لله وحقوق للناس ينبغي أن تدفع. فلذلك إذا كان الإنسان بقي مذنبا، se a pessoa não pedir esse perdão, continuar cometendo esse pecado, continuar insistindo nesse يظل مصر على الذنوب والمعاصي. sem pedir perdão, sem devolver o que é dos outros, قد يكون في الدنيا يخلص ما في شيء. Aí são dois tipos de pecados. لكن بكرة كبير. Talvez ele pode se salvar aqui na vida, mas na outra vida, no dia do juízo final, ele jamais vai se salvar. O islamismo crê que Deus irá julgar todo o ser humano por seus atos, e aí seus pecados são divididos por dois grupos. Alguns, seus castigos serão eternamente, seu castigo é eternamente no inferno, no caso. في الحياة الآخرة عندنا شيئان عندنا جنة وعندنا نار. Na outra vida são dois aspectos, é o inferno e o paraíso. الجنة للمطيعين للناس. O paraíso é para aqueles bondosos, aqueles que fizeram bem para os próximos, é para aqueles que obedeceram a Deus aqui na terra. والنار للعاصين. E o inferno é para os desobedientes e os pecadores.
وفي النار ليس كل الناس باقين فيها إلى الأبد. E no inferno, nem todos são eternamente colocados no حسب inferno. ذنوبهم. Depende do nível do pecado, depende do nível do erro. إذا كان مذنب كثير قاتل النفس. Um dos pecados que deixa a pessoa eternamente no inferno, um dos pecados مخلد في النار. حتى لو كان باسم الإسلام. É a matança, é o assassinato, a pessoa matar alguém sem motivo nenhum, essa pessoa será eternamente castigada no inferno, jamais depois passará para o paraíso. لأنه الدم عندنا محترم. Porque a vida do ser humano no Islã é respeitada de uma forma muito forte. وهذا الذي يحدث بعيد كل البعد عن الإسلام. E isso que está acontecendo hoje em dia no mundo, em nome do Islã, é muito longe daquilo que a gente tem na crença e na teologia islâmica. الإسلام ليس لحية طويلة. O Islã não é simplesmente uma barba longa, وليس دشداشة قصيرة. não é um vestimento curto. الإسلام في القلب. O Islã está no coração, está na mente, está no espírito, está na prática, está na alma. هذا هو الإسلام. Este é o Islã. إسلام الحضارة، إسلام O Islã é a إسلام الحوار. civilização, o Islã é o diálogo. ما أحلى هذه الجلسة. Que bonito é essa reunião, esse encontro nosso aqui. ما أحلى هذا اللقاء. Que bonito é esse nosso encontro. وما أحوجنا إليه. E quanto é necessário para a nossa época, para a nossa sociedade. أتعرف عليكم تتعرفون علي. Eu conheço melhor vocês e vocês me conhecem melhor. شكرا. Responsável por seu próprio corpo, então seja suicídio, que é uma extrema violência, ou qualquer outro ato contra o seu próprio corpo, machucar, se bater, fazer algum ato que possa prejudicar o nosso corpo, é considerado المالك ilícito. الحقيقي لهذا الكون O único dono do nosso corpo é o dono e criador والمالك dele, للبشر هو الله. que é Deus. فلذلك ما يجوز لي أن أقطع إصبع من أصبعي Até um dedo, até algo eu não posso. أو أعمل شيء يضرني. فلذلك ما يجوز للإنسان أن يقتل نفسه. Jamais a pessoa pode se suicidar. فللحفاظ على النفس إذا كان هنالك شيء مضر للجسم الجميع A menos que este ato possa salvar مثلا هذا الكلام a prática do homossexualismo é considerada ilícita na nossa religião. يعني عندنا في الإسلام على الإنسان أن يرتاح أن يأخذ راحته No مع islamismo, زوجته a pessoa pode casar com حتى تستمر sexo الحياة ويستمر oposto النسل. para que a geração, a humanidade possa ter continuidade nessa terra. احنا خلينا نتوقع خلينا نتصور أن المجتمع كله مثلي. Vamos supor, vamos achar que temos uma sociedade apenas homossexuais. الرجل يكتفي بالرجل والمرأة تكتفي E بالمرأة. mulheres com mulheres. شو راح يصير بعد O 10 que سنوات؟ vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, 50 anos essa sociedade? Essa sociedade vai ser extinta. كيف تستمر الحياة؟ Não vai continuar. A vida não vai ter continuidade. الله خلق المرأة للرجل. Então Deus criou o ser humano dessa forma, وجعل homem e بينهما mulher, مودة ورحمة. baseado nesse propósito, para dar continuidade na vida. لا تبنى الحياة على O أساس versículo do Alcorão Sagrado, ele diz, e criou o homem e a mulher e estabeleceu amor e piedade entre eles. Ou seja, atração, aproximação. فعلى الإنسان أن يعبر عن غريزته الجنسية Então, بالطريقة اللي o ser humano deve بطريقة expressar الزواج. seu instinto sexual através, no caso do casamento da forma que Deus quer. Que falou Adão, ele foi acompanhado ولو e tinha رسالة um profeta. رسالة بسيطة. Mesmo se for uma mensagem, uma doutrina bem básica e pequena. فلذلك الإنسان إذا يريد أن يعيش سعيد في الحياة A pessoa pode viver sem religião, só que se ele quiser viver feliz e ter uma vida feliz, والرسالة então الأصلح ele tem que escolher uma religião, uma doutrina para possa determinar o rumo da sua vida. A ideia do Islã e a visão do Islã é essa. لذلك أصبح الدين شيئا ضروريا في حياة الإنسان.
por causa disso que voltamos a dizer que o Islã, que a religião é algo fundamental para todo ser humano. يتعذب بدون دين. Ele vai sofrer sem religião. هو مخلوق من الله سبحانه وتعالى. Deus criou ele. كيف يتقرب إلى الله؟ Como ele deve viver essa vida? كيف أي طريق يسلك؟ Ele não sabe o que é melhor para ele. Ele não sabe como se comportar, como ele deve viver essa vida. هلا الإنسان المسلم الصبح يقوم من نومه. O ser humano, o muçulmano, eu vou dar um exemplo de uma vida do dia a dia do muçulmano. أول عمل يقوم به. Ele acorda de manhã. A primeira coisa que ele deve fazer é a oração da manhã. Ele tem as 5 orações. Ele faz uma oração de 2 genuflexões para Deus. Depois ele vai para o trabalho, ao meio-dia faz mais 2 orações. E à noite mais 2 orações. Ele tem uma vida, uma doutrina que determina a sua finança, o que ele pode trabalhar, com o que ele pode trabalhar e como ele tem que trabalhar. وعندنا قول مشهور يقول السائر على غير هدى لا يزيده سرعة السير إلا بعدا. Nós temos um dito, uma passagem de um dos santos no Islã, que diz que alguém que está andando uma caminhada sem ter um objetivo, sem ter rumo, então a velocidade afasta ele mais ainda da verdade. A religião não limita a pessoa, não aprisiona a pessoa. Sim, simplesmente determina o que ele pode e o que não pode fazer, orienta ele. E assim ele vai ter uma proximidade maior para Deus. Esta é a função da religião, é o papel da religião, é organizar a vida do ser humano. É o único Deus que não tem filhos, não tem esposas, não tem avós. E na profecia dos profetas, eles são amados por Deus da mesma forma, os fiéis todos são amados por Deus. Esse é a crença do islamismo, é da teologia islâmica. O homem muçulmano deve se apresentar na sociedade como um homem bem vestido, bem representado, a mulher como uma mulher muçulmana, cobrindo, né, no caso, seu corpo, né? É importante também não confundir o vestimento. O homem vestir roupa de mulher e mulher vestir roupas de homem, isso também é uma questão que não está na posição de um homem, né? Cada um veste o vestimento adequado para si. Com certeza vocês já devem ter visto a roupa árabe, né? Que é aquele manto, né? A galabia. Vocês imaginam que aquela galabia é única em seu modelo? Se vocês visitarem algum país árabe, vocês vão descobrir que aquela galabia, simplesmente aquele pano, né, preto que começa do pescoço até as pernas, são milhares de modelos com decorações, com botões, com várias cores, né? Então, a vaidade existe, né, na cultura islâmica. O mais importante o Islã afirma que o muçulmano deve se vestir de tal forma que ele possa ser respeitado e bem representado na sociedade.